Para Bruno Silva, bom dia. Que isso? Bom dia, né? Se eu cheguei com medalha de ouro assim, já cestei agora, né? Acabou aqui já. Bom dia, Felipe Pereira, Sandra e, claro, os nossos queridos e animados ouvintes aí. Bom dia, estamos animados aqui também acompanhando os jogos, E tentando porque é entrar nesse, sexta-feira. nesse clima aí. Ô Bruno, Eu já falei queria. essa Ah, semana, lembra? Eu acho que o Felipe Pereira estava na carreira errada, ele deveria estar lá também competindo com o pessoal, ai, viu? meu Deus, Vou, justo na vou. ginástica rítmica ali, ó, Isso. né? Jogando o arco pra cima e parando, sabe-se Deus O aonde. Antônio Lupe falou que a gente já faz isso no É, a nosso gente dia a já faz dia no isso. brasileiro, né? De ter Boa, essas boas boa, manobras aí, Então, de movimentos boa, boa. para sobreviver. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá para o nosso contexto aqui político e eleitoral. Quero trazer dados do Tribunal Superior Eleitoral que mostram quais são as cidades aqui da nossa região com um percentual de idosos aptos a votar nas eleições desse ano. E aí tem em Águas de São Pedro, mais de 35% dos eleitores têm mais de 60 anos. Aí a cidade vizinha São Pedro tem mais de 27%. E Serra Negra, Santo Antônio do Jardim, Americana também. Então tá nesse ranqueamento aí da população eleitoral acima dos 60 anos. Um público que é importante pensando aí em estratégias também das campanhas dos candidatos para essas cidades, né? Fundamental, Sandra. Vamos lembrar para os nossos queridos ouvintes, né, que o exercício obrigatório do voto aí no Brasil ele vai dos 18 aos 70, né? No caso, a gente está falando da população 60 a mais, mas é importante entender que quando você vai ter na população envelhecendo mais esses percentuais expressivos de eleitorados que estão nessa faixa da melhor idade, né, Sandra? Você precisa, como político, fazer um cálculo que seja um cálculo também de mobilização para a urna. Eu acho que é isso que às vezes também muitos dos políticos não acabam por aproveitar, porque aqueles que vão ter o exercício obrigatório, em tese, eles vão estar participando de maneira mais intensa, né? Aqueles que não têm o exercício obrigatório, que estão na faixa de 70 a mais, eles acabam muitas das vezes sendo mobilizados de fato, né? Estimulados a irem para as urnas em virtude justamente dos temas, dos debates, das discussões que estão no município, né? Porque todo mundo tem a sua percepção na condição de cidadão do que funciona, do que não funciona, do que quer ver à frente da cidade e aquilo que não deseja mais ter representado. Então, eu penso particularmente que os políticos têm que se atentar a esses dados eleitorais para poder, inclusive, ao longo da campanha, trazer propostas. E perceba, esse público é um público onde o município tem muito a oferecer, Sandra. Por quê? Muitas das vezes são cidades que já têm uma qualidade de vida significativa ou que conseguem ter essa atração justamente para essa idade em virtude da infraestrutura, acesso a serviços médicos, opções de lazer, qualidade de vida. E aí é importante você também olhar para essa configuração do eleitorado para poder concentrar a sua campanha, porque as temáticas são temáticas que, por vezes, podem vir a ser diferentes daquelas mais tradicionais, né? Uhum. Por exemplo, na contramão em relação aos eleitores, né, mais idosos, tem aqueles mais jovens também. Uhum. Engenheiro Coelho está no Sim. topo desse ranking das 5 cidades que têm proporcionalmente jovens aptos a votar nas eleições desse ano. São 15% de eleitores entre 18 e 24 anos. Aí em seguida vem Montemor com 13%. Aí seguindo Hortolândia, Paulínia e Cosmópolis com 12%. Os interesses podem ser bem diferentes. Exatamente. Por exemplo, você tem um eleitorado mais jovem, certamente temas que vão interessar dizem respeito ao direito à cidade como um todo. Então, quando você usufrui das cidades, equipamentos públicos que são destinados também a essa galera, questões relacionadas a transporte e mobilidade, afinal de contas, são pessoas que se deslocam com muita intensidade, emprego e renda, né? Saúde como um todo. Então, são temas que aparecem aí de forma mais intensa, mirando principalmente nesse público. Agora, tem um desafio, Sandra, e quando você Hum. fala dos dados dos mais jovens, eu fico sempre a pensar aqui, né? Porque se a gente observar de maneira geral, muitas cidades acabaram apresentando, esparramadas pelo Brasil, uma diminuição, sobretudo naqueles que poderiam já ter tirado o título de eleitor e não tiraram o título nesse ano. Ou seja, a galera aí, né, da juventude que está com 16 e 17 anos. E isso mostra, inclusive, um desafio, a depender do contexto da cidade, do volume eleitoral, dos próprios partidos trazerem para dentro das suas fileiras candidatos e candidatas mais jovens, né, gente? Você sabe que esse é um dos grandes embrólios ainda da política do Brasil. O Brasil tem várias dificuldades, assim, subrepresentação das mulheres, né? Pouca presença dos negros
na política, outros setores minoritários que às vezes não acessam a representação e principalmente o quê? Um relativo distanciamento dos jovens em relação à política mais institucional. Então acho que os partidos, as lideranças políticas, o pessoal de olho nessas informações eleitorais que são vitais, tem que construir a sua estratégia e definir aí politicamente o tipo de cidade que querem a partir disso, né? Baseado em evidências, não em achismos apenas, né? É isso mesmo. E a gente segue aqui maratonando também, buscando informações para trazer, né, para os nossos ouvintes que acompanham um pouco mais da política em suas cidades. E a gente reforça, inclusive, que vamos ter debates com os candidatos das prefeituras aqui da nossa região. Ontem foi definido mais uma cidade, mais um debate sendo feito pela CBN Campinas. A gente acompanha os detalhes, inclusive, com André Berenguel. O debate com os candidatos à Prefeitura de Americana será realizado no dia 5 de setembro, às 2h30 da tarde, e será realizado em pool entre a CBN Campinas, o G1 Campinas e o portal A Cidade On. O grupo irá realizar 5 debates com as prefeituras da região. O primeiro será em Hortolândia, em 29 de agosto, e os demais serão anunciados nos próximos dias. Nesta quinta-feira, dia 8, na sede do Grupo EP, em Campinas, os assessores dos candidatos Chico Sardelli, do PL, Maria Giovana Fortunato, do PDT, e Ricardo Pascotti, do União Brasil, participaram de uma reunião com os jornalistas do Grupo EP, ocasião em que foram divulgadas as regras do debate, bem como sorteios da ordem de perguntas ao longo do encontro, que serão protocolados na Justiça Eleitoral. Os debates serão transmitidos pela CBN Campinas, sempre dentro do Estúdio CBN, nos 99,1 FM e também no YouTube da rádio. O G1 Campinas e o portal A Cidade On também farão a transmissão ao vivo em seus portais. Com a concordância de todas as candidaturas, ficou decidido que o debate será dividido em 5 blocos. No primeiro, o candidato pergunta para candidato sem tema pré-definido. Já no segundo bloco, os jornalistas do Grupo EP formulam perguntas e os candidatos respondem e comentam. No terceiro bloco, o candidato pergunta para candidato com tema único, escolhido por internautas, em enquete que será realizada no portal do G1. No quarto bloco, o candidato pergunta para candidato mais uma vez, mas com tema livre. Por fim, no último bloco, os candidatos voltam a fazer as perguntas sobre um tema único. Ao final, terão tempo para considerações finais. O evento é parte daquela que será a maior cobertura eleitoral da história do grupo e contará ainda com entrevistas, programas ao vivo, interatividade e verificação de fatos. De Campinas, André Berenguel. Aí só fechando então, mais uma cidade, mais candidatos aí que vão participar desse debate aqui da CBN em conjunto com outros veículos do Grupo EP. Bruno. E o bacana é que vai ter uma oportunidade única, né, de ser um debate bem interativo, com participação, inclusive, da galera que está aí, né, na condição de internauta, do nosso ouvinte que está do outro lado sugerindo os temas, para poder ouvir da boca desses candidatos também quais são as suas propostas e estratégias. E é claro, né, acho que de antemão, até na condição de cidadãos, todos nós desejamos o quê? Minimamente uma qualidade nessa discussão, né? E eu digo todos nós cidadãos porque a gente sabe que o ouvinte CBN é extremamente inteligente, ligado aí em tudo que está acontecendo no mundo e quer, obviamente, também uma informação de qualidade e um posicionamento de qualidade, né? Porque se a gente começa a ver quando o nível da campanha vai se tornando mais intenso, a baixaria que vira aí, gente, liga nada a lugar nenhum, né? Então tomara que os candidatos também se policiem a respeito disso e venham com sugestões, propostas, alternativas e não só aquela tradicional troca de farpas que não nos ajuda no processo de deliberação política que é tão importante e fundamental nas nossas cidades. É algo que a gente já vem acompanhando, inclusive. É? Bruno, obrigada, viu, pela participação. Uma ótima sexta, bom fim de semana para você e até segunda. Eu agradeço, viu? Uma ótima sexta. Sextou aí para os nossos queridos ouvintes também. A gente segue na saga das Olimpíadas. E quem sabe, né, Felipe? Vem mais medalhas de ouro. Vamos torcer para isso, Bruno. Até segunda. Até, gente. Abração. CBN, Central